mais um vídeo aqui no Bate-Papo do Mala Pink. Sejam muito bem-vindos para este vídeo. Um vídeo forte, polêmico, um vídeo que foi muito necessário trazer aqui porque vocês confundiram um pouco o que a gente disse no último vídeo, fizeram graves acusações de pedofilia, de incentivo a isso, de abuso sexual, e não tem nada disso, gente. Eu reconheço que eu cometi vários erros, como por exemplo, trazer essa questão num momento assim de brincadeira, num tom de brincadeira, né? Aconteceu comigo, eu não levei isso a sério, eu levei isso como algo do passado mesmo. Eu também. E vocês ficaram mais assim do que a própria Camila, né? Que também tem uma forma de viver mais ou menos igual a mim, mas eu vi e revi aquele vídeo, eu sei que ficou forte e eu brinquei com algo sério. E vocês deduziram que eu estava acusando a minha filha de querer roubar a pessoa que estava lá em casa. Não foi isso. Porque eu era uma criança de 4 anos. Foi uma interpretação que o pessoal fez totalmente errada disso. Porque cada um pensa de um jeito, né? Então a gente veio falar sobre esse assunto justamente por isso. Essa pessoa que foi lá em casa, a gente já tinha um relacionamento que tava mais ou menos no começo. Ele sabia que eu tinha uma filha, eu sempre falei dela pra ele. Nesse dia que ele foi lá em casa, foi porque ele teve que ir lá, tava com a garganta ruim, aí ele teve que ir lá em casa, porque não tinha como sair. Então a Cacá tava lá, eu percebi coisas diferentes vindas dela, como se ela já o conhecesse. E como falei pra vocês que eu já tinha alguns outros relacionamentos do passado, outros que foram depois desse dia do italiano, eu sei muito bem como que a minha filha se comporta. Então, se eu disse pra vocês que ela estava diferente essa noite, é porque eu percebi que estava diferente essa noite, mas de nenhuma forma a culpando, recriminando, dizendo que ela estava fazendo algo errado. No vídeo passado a gente fala muito assim, você é safada, você é isso. É a nossa forma. Por diversas vezes a gente tá aqui em casa e eu chamo minha filha de Kenga. Isso é polêmico. Ela me chama de Kenga também. É meio aquela coisa assim, eu te amo muito, piranha. Então, assim, abala muitas famílias, mas aqui em casa é um linguajar normal. Eu não gosto quando ela fala num tom diferente, mas quando ela tá brincando eu aceito numa boa. Então isso também confundiu um pouco. O meu sentimento não era que ela era capaz de fazer alguma coisa. Não, uma criança não é capaz de fazer alguma coisa. O medo era o seguinte, estou percebendo que tá demais, e ele, que é um homem, o que esse homem seria capaz de fazer? A parte que a gente foi deitar é justamente porque ela não queria deitar sozinha. Então na minha casa ela sempre dormia na minha cama, né? Era uma cama de casal bem larga. E na hora de dormir ela não queria ir sozinha, então foi nós três, com um acordo de quando ela dormisse, a gente saísse e voltasse pra sala. E foi no momento que eu coloquei os travesseiros assim, e ele ficou aqui, eu fiquei no meio e ela ficou no canto direito. E os dois já estavam deitados e eu fui me deitar. Mãozinha dela aqui no meio. Aí eu, Camila. E ela nem olhou pro meu rosto. Ali eu fiquei com muito medo. A gente era muito jovem, inclusive eu era jovenzinha também. Sei lá, eu fiquei com medo. Aí eu lembro que a gente ia dormir e ir pra sala, né? Você ia dormir e ir pra sala. E acabou, tipo, depois eu te ligo, tá? A gente se fala, sabe? E depois nunca mais vi ele. Na minha casa não aconteceu nada de ruim, porque eu tive a atitude de acabar. Eu até fiquei meio assim, sabe? Imaginando as coisas, eu não me senti bem. E ali acabou. Nem conversei com você e nem conversei com ele. Foi uma coisa que eu guardei pra mim, que eu acho que eu contei pra minha mãe. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu era criança, eu tive uma paixão por um garoto. Dei uma mensagem pra minha mãe, que é essa daí que tá aparecendo, e perguntei pra ela com quantos anos eu tinha quando eu gostei de um menino chamado Wellington. E eu não gostava da namorada dele. Eu, criança inocente, criei uma ilusão que foi possível acontecer. A única diferença é que eu contei pra minha mãe. Eu não guardei pra mim, sabe? Ela não teve que ver os meus sinais e o meu encantamento. Eu, certo, falei, eu gosto do Wellington. Então é sério, é grave, pode acontecer. E na minha opinião, as coisas acontecem com facilidade justamente porque os adultos não acreditam que é possível. Então se você é atento e acreditar que o impossível é possível de acontecer,
Fica mais fácil de você deter qualquer perigo. Ah, um tio é muito carinhoso. Não, ele é incapaz. Então, não é assim, ah, ela tá louca de falar uma coisa dessas. Talvez. Eu sou mãe da Camila. Eu estou com ela em todos os momentos. Então, eu percebo quando algo não está legal. Bom, é super importante, todos os pais que têm filhos, não importa se seja pequeno, seja bebê, seja adolescente, enfim, os pais sempre têm que tomar cuidado ao levar alguém pra casa. A gente nunca, na verdade, conhece alguém de verdade. A gente não sabe do que a pessoa é capaz, do que não é. Então é muito importante, gente, ter esse cuidado, porque principalmente quando acaba de conhecer a pessoa, aí já vai pra casa, não sabe quem tá colocando dentro de casa, e pode acontecer essas coisas mais fáceis, até porque não conhece a pessoa direito. E aí essa pessoa não conhece o seu filho, talvez vai fazer sem pensar duas vezes e vai Principalmente acontecendo. essa de ser bonzinho demais, né? Ou boazinha demais, queria agradar demais. Tanto que esse dia que aconteceu as coisas, eu lembro que ele levou um peixinho pra você. A gente escuta tantas notícias, né? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Hoje em dia, né? Hoje em dia. No passado era mais fechadinho. E a gente pensa que não vai acontecer com a gente, quando vê aconteceu e já é tarde. A gente não prestou atenção, a gente não ficou atento e aí acontece mesmo. Que a pessoa fica, não, isso não vai acontecer com meu filho, eu conheço meu filho, eu sei como ele é, eu fico atento, sei lá, tipo, você não acredita, sabe? É igual as pessoas que criticaram o que a minha mãe falou. O abuso sexual, a gente começando a falar mais sobre isso, assim, é uma relação, um jogo sexual, né? Que acontece entre um adulto e uma criança ou um adolescente com a intenção mesmo do prazer sexual. O abuso sexual, gente, não é só quando acontece um toque. Acontece o abuso sexual de várias maneiras. Hoje em dia, anos 2000, isso é muito esclarecido. Mas a gente tá aqui pra falar mais um pouco sobre isso pra vocês. Também tem até abuso sexual que é muito coisado, né? Muito hoje em dia pela internet. Acontece muito abuso sexual pela internet. Você falou de internet e tal, ele entra um pouco também no abuso sexual de material pornográfico, né? Que é quando alguém quer te forçar a ver um filme pornô pra, né? O abuso sexual sendo toque, tem o assédio sexual, é quando você usa também chantagem pra pessoa, você faz o que quer com a pessoa, você assedia essa criança, esse adolescente, faz chantagem pra que não fala nada e ameaça também. Tem um abuso verbal, gente, que é só quando o agressor fala coisas erotizadas para as crianças ou para o adolescente, como ele, por exemplo, se vier, nossa, você precisa de ver como que eu acordei hoje pensando em você, isso já é um abuso. Se for dito para uma criança ou para um adolescente. Um dos mais nojentos, que até a minha filha sofre muito com isso, é o voyeurismo e o exibicionismo, que é quando o nojento mostra suas partes íntimas ou pratica masturbação. A gente tá bloqueando muitos desses, a minha filha recebe muito. Nojento. Mas ultimamente as pessoas estão criando perfis fakes, né? Pra mandar. Esse tipo de conteúdo. Nem a Cacá bloqueou um. Bloqueei uma pessoa que mandou, ele criou outro perfil. Bloqueei no outro perfil, criou outro perfil. Gente, isso é problema na cabeça, já é doença. Qual que aí a gente não sabe, aí a gente fez um estudo, aí eu pensei, nossa, então é isso, é um abuso sexual. Voyeurismo, ele quer ficar se mostrando. Ainda bem que pelo menos o Instagram agora embaça, né? Você não precisa abrir o vídeo, assim, mas aí você restringe, bloqueia, mas infelizmente tem esses palhaços. E acontece muito na internet, não só eu recebo esse tipo de coisa, como muitas crianças que, sei lá, são bem mais novas, que estão lá pra se divertir e do nada recebem esse tipo de coisas de homens nojentos. As consequências do abuso sexual acontecem de diferentes formas, dependendo do abuso sexual que a pessoa fez, né? Porque, como a gente viu, né, que minha mãe falou, existem vários tipos de abuso sexual. Então, a consequência vai depender do tipo de abuso sexual. Então, tem diversas consequências aí. Tem pessoa que foi abusada na infância e consegue ter uma vida normal. Sim. Tem pessoas que não conseguem se relacionar normalmente. Isso tudo vai depender de quem foi que abusou de você, da criança
o tempo que abusou da criança, né? Como, por exemplo, a pessoa que foi. Quanto mais próximo da família, mais carinhosa, mais trauma acontece, porque é aquela coisa de pensar, nossa, meu tio que me ama tanto fazendo isso comigo, né? E causa mais trauma. Gente, quando seu filho mudar bruscamente o comportamento sem nenhum motivo evidente, tem mudanças súbitas de humor, sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite, baixa autoestima e isolamento social, evasão escolar, medo de escuro, medo de ficar sozinho e entre muitos outros sinais de alerta. Isso pode dizer que provavelmente o seu filho está sendo abusado sexualmente. Mas vale ressaltar que nem sempre quando ele apresentar esses sinais quer dizer que foi um abuso. Então é hora de ter parceria e de tentar descobrir qual que é o problema que está afetando seu filho. E acontece muitas vezes quando a pessoa sofre o abuso sexual de levar chantagem, sabe? Porque assim, talvez a pessoa teve um abuso sexual e quer falar pros pais, mas talvez a pessoa que fez o abuso sexual faz uma chantagem, falando, ai, não sei o que, eu vou fazer tal coisa com você se você falar. Então, eu acho que isso é uma das piores coisas. E fisicamente, as marcas que ficam, uma delas é que podem contrair DSTs, né, que vão atrapalhar na fertilidade lá no futuro. E também um dos traumas é aquela quebra de ligação afetiva e amorosa com as pessoas, né, justamente decorrente por causa da violência do abuso sexual. E pelo medo. Pelo medo também, e não confia mais em ninguém, pelo trauma que se cria e que dificulta até mesmo uma relação sexual saudável, né? Então, concluindo aqui o nosso vídeo sobre abuso sexual de hoje, a melhor solução, como a gente já vem dizendo aí desde o começo, é vocês criarem um vínculo com o filho de vocês desde cedo. Gente, desde cedo mesmo, não espera virar um adolescente para começar a querer impor confiança nele. Não seja o tipo de pai ou de qualquer tipo de tutor, né? Seu filho, a criança pode estar morando com os pais, com os tios ou com qualquer outra pessoa. Mas se você é responsável por uma criança, não seja um adulto que recrimina, um adulto preconceituoso, um adulto autoritário, que mostra para essa criança que você dificulta uma comunicação, sabe? Deixa a criança se abrir, deixa a criança contar para você e principalmente fica atento aos sinais dessa criança, inclusive nessa parte que a gente falou aqui, que pode acontecer também, ao contrário. É claro que as crianças não têm culpa nenhuma do que acontece, porque assim como eu, como a Camila, como alguma outra pessoa, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente acha que é extremamente normal, né? Então é hora que vocês têm que entrar em ação e tomar uma atitude. Só que se você se fecha, né? Se você acha que o seu mundo tá blindado, tá cor-de-rosa e que nunca vai acontecer com você, é hora de você pensar melhor e procurar o sentido oposto. Bom, galera, olha só, nunca deixem de denunciar um abuso sexual e assim, sempre quando vocês puderem, quando tiver numa situação que dê pra fazer isso, grave, pegue provas, porque infelizmente no nosso país não se faz nada sem provas, sem provar que realmente aconteceu, vocês sabem muito bem disso. Então, sempre quando acontecer, denuncie, pegue provas. E é isso. Até porque o acusado vai estar sempre fazendo com que isso é invenção da criança que nunca fez isso, então é melhor você estar unido, né? Se eles conseguem fazer isso com uma pessoa e dar certo, eles vão fazer isso com mais pessoas. Então, nunca fiquem calados, por favor. Então foi isso o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você é novo no canal. Se inscreva, comente, compartilhe. E é isso, beijão e até o próximo vídeo. Tchau!